Gênesis capítulo 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos, que ficaram com Léia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Léia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: "Quem são esses que estão com você?" "São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado", respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Léia e os seus filhos e também se curvaram. Por último José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: "E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho?" Jacó respondeu: "Por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor." Aí Esaú disse: "Eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não recuse, se é que eu mereço um favor seu, aceite meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso." E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: "Bem, vamos embora, eu vou na frente." Jacó respondeu: "Meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora." Esaú disse: "Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo." Jacó respondeu: "Não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão." Naquele dia Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram o nome daquele lugar de Sucote, que quer dizer abrigo. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata, comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Certa vez Diná, filha de Jacó e de Léia, foi fazer uma visita a algumas moças naquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou e a forçou a ter relações com ele. Ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse a seu pai: "Peça essa moça em casamento para mim." Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam num campo com gado, não disse nada até eles voltarem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer, mas Amor lhes disse: "O meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui." Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: "Façam este favor para mim, eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto quiserem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo." Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: "Não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã."
Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó, e Siquém era a pessoa mais respeitada da família de seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles, e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos as condições e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém, e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas, as cabras, os gados, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Salmos capítulo 17. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que eu faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noites me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam, como os outros fazem. Tenho obedecido às suas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso ouve-me, escuta as minhas palavras, mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegeria os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas esconda-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Mateus capítulo 25. Naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham encontrar-se com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízos disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês quiserem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízos saíram para comprar óleo, e quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei
quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro, o segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bom, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se levantará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons para a sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam um reino como meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água, eu era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando é que foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que o vimos o Senhor doente na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou com roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna.